Como fica quando as pessoas olham para a questão da fé? Também nós sabemos que o próprio Apocalipse, os santos dizem que a questão da apostasia, ou das grandes heresias, ou algo assim, ou da ruptura, também virá de dentro da igreja, né? Alguns dizem. Como as Sim. pessoas podem olhar isso sem que isso se torne uma desconfiança contínua, mas também que não se torne, que não abandone, né, a hierarquia da igreja e tudo mais, Certo. mas também qual é a justa medida? Certo, então, aí é um bom exemplo para praticar a fé, porque há muita gente, eu vejo, que se escandaliza com os maus pastores, né? Então, o bispo diz isto e o padre diz aquilo, né? E eu vou embora. A igreja está perdida, não é? E é importante perceber que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou há 2000 anos. Sair da Igreja Católica é mudar para pior. Mas tem aqui uma fraternidade, não sei o quê, que segue o catecismo do Concílio de Trento e eles fazem tudo certinho. Sair da Igreja Católica é mudar para pior. Lamento informar, não é? E a Igreja já passou por muita coisa. Nós já tivemos muitos maus exemplos e muitos momentos difíceis a todo o nível, até papas. Papa, Não é? sim. Papas com filhos, não é? Papas Certo. com amantes, papas com etc, etc, etc. Não vou contar as histórias, não é? Mas o ponto é, Deus permitiu isso e a Igreja, e isso não põe em causa o que é a Igreja, não é? E, portanto, temos que ter paciência, temos que rezar pelos pastores e pedir a Deus que nos dê bons pastores, mas, no fundo, o verdadeiro pastor nunca mudou, que é Jesus. Exatamente. Só há um bom pastor, não é? Portanto, manter os olhos fixos em Jesus e, quando encontramos bons pastores que nos ajudam, Deus seja louvado. Quando encontramos pastores que, vamos dizer assim, menos bons, que não nos ajudam e que dizem umas coisas mais desacertadas, rezamos por eles. Exatamente. Eu penso que é a melhor maneira e pronto. Mas, de facto, hoje há muita confusão que vem dos pastores, ou seja, a gente ouve muita coisa que confunde os fiéis. E por isso é que eu insisto muito na importância de conhecer a Escritura e o Catecismo. Porque se você conhecer bem a palavra e o Catecismo, você já não se vai deixar confundir com facilidade. Vai estar Sim. firme, na verdade. Você pode ouvir uma coisa confusa. O inferno não existe. Você sabe que existe, não é? Você sabe que está na Bíblia, que Jesus pregou mais de 20 vezes sobre o inferno. O catecismo diz que o inferno existe. Bom, não há discussão. Não vale a pena discutir com o padre. Vale a pena rezar pelo padre. Exato. O demónio não existe. Existe. Né? A Bíblia fala do demónio. Mas é uma figura de estilo. Não, o catecismo ensina que o demónio existe. Né? Pronto. E isso dá para aplicar a muita coisa. E pronto, e portanto não perder tempo em... Mas eu vejo que muita gente tropeça com isso. Sim. Né? Nunca... a igreja devia ser mais perfeita, né? A igreja é composta por membros pecadores, que somos nós. Né? E pronto. E isto é assim há 2000 anos. Eu dou sempre o exemplo de São Pedro. São Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Pronto. E Jesus não disse, agora estás de castigo, afinal não és tu, Pedro. Exato. Não, você é Pedro. E depois ainda a seguir, por exemplo, há outra cena em Antioquia, não é? Pedro andava com os judeus que vinham com os cristãos que vinham dos judeus, não é? E não se queria comer com os pagãos, e São Paulo viu aquilo, achou que estava errado, estava procedendo mal, foi e corrigiu ele. Exato. É? Mas Pedro não deixou de ser Pedro. Né? Ele se calhar ficou corado, não é? Mas Pedro não deixou de ser Pedro. Não é? Exato. Agora, aquilo de facto não era uma coisa para imitar. Não é? Procedeu mal. Não é? Portanto, isto para dizer que começou assim. Portanto, isto já nos devia dar uma grande paz para perceber. Deus consegue fazer... Há uma frase do Papa Bento XVI que eu gosto muito. Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Insuficientes. É?
Pronto, a gente não deve dramatizar, a gente tem tanta coisa tão boa para dar graças a Deus, o catecismo, não é? Quer dizer, estamos à espera do quê? A Igreja já falou sobre tudo, não é? Tudo o que é importante para a sua salvação, você sabe. Sim, é verdade. Agora os homossexuais, você sabe. Qual é a dúvida? Você no fundo sabe, não é? Portanto, é preciso viver e pronto. E a gente precisa de ser parte da solução. É muito bonita, no fundo, a vocação de São Francisco. No tempo de São Francisco também havia, um mau testemunho dos pastores. Por causa das riquezas, também da questão sexual, concubinato, etc. E Jesus disse, Francisco, vai, reconstrói a minha igreja que, como tu vês, está caindo em ruínas. Pronto. E portanto, Jesus quer que eu e tu, e cada um de nós, também seja ser parte da solução. Tem muitos maus exemplos na igreja, tem muita gente que não reza, tem muita gente... Mas olha, ser tu como o Francisco, ser tu uma gota d'água que procura ser... Sim, a gente sempre olhando para o outro, é muito crítico com os outros e pouco exigente consigo mesmo. exatamente. É onde a gente cai muito, não é? A gente devia ser mais compreensivos com os outros e mais exigentes connosco. No fundo, nós ou nós assumimos a postura de Francisco de reconstruir, ou nós podemos assumir a postura de Lutero de dividir. Isso, exatamente. Essa é a tentação, eu vou sair e vou fazer uma coisa perfeita, como deve ser, não é? Depois corre mal, não é? Eu costumo dizer, não chega a ter razão. Sim. Não chega a ter razão, não é? É preciso querer ser parte da solução. Portanto, nada, é continuar a amar os nossos irmãos e aqueles que Deus pôs à nossa frente e os que nos deu como autoridade e fazer o melhor que podemos, não é? Obviamente que se o meu bispo me disser ou o meu padre me disser alguma coisa má, eu não posso fazer, não é? Que seja contra a vontade de Jesus, não é? Sei lá, agora eu dou sempre mais ou menos os mesmos exemplos, não é? Uma pessoa que vive em adultério e que não se quer arrepender, não quer largar, quer continuar a viver em adultério. O padre diz, o senhor tem que vir comungar. Ele disse, padre, não posso. Não é? Porque o padre está dando um péssimo conselho contra a vontade de Jesus. É claro, não é? Ou não sei, infelizmente, ou não reze tanto. Às vezes a gente ouve coisas estranhas, não é? Os padres, as pessoas dizem, padre, eu disse, mas o padre disse para eu não rezar tanto, não? Ou disse para eu não ir à missa ao domingo. Coisas estranhas, não é? Obviamente que não devemos seguir essas coisas que são manifestamente contra a vontade de Deus. Exatamente. Mas isso, graças a Deus, não é assim tão frequente. Normalmente, quer dizer, às vezes acontece, mas não é que todos os dias